Olá, tudo bem? Agora que a gente já sabe o papel que a criança vai utilizar, os lápis que ela vai utilizar, que desenho será que ela vai fazer? A gente tem que lembrar que conforme a criança vai se desenvolvendo, esses desenhos também vão tendo uma progressão. A criança não começa já desenhando casinhas, fazendo bonecos, desenhando carros, os personagens preferidos. Ela primeiro vai aprender como segurar o lápis, em como que vai criar uma intimidade, vamos dizer assim, com o lápis. Então, até a gente chegar nessa posição aqui do lápis, ela já pegou ele de várias formas. Então, ela precisa começar a ter uma segurança em como que eu seguro e como que eu passo. Então, normalmente, quando a criança ainda é muito pequena, a gente verifica ela segurando o lápis assim. E não tem problema, porque ela ainda está trabalhando o desenvolvimento, né, psicomotor dela e ela precisa então começar a entender como que ela segura e como que esse desenho vai acontecer. Então, quando a gente tem crianças pequenas, o que que acontece? A gente vê ali aquelas garatujas, né, que a gente chama de rabiscos. E depois esses desenhos vão evoluindo. Então vocês vão entendendo, conforme a criança vai crescendo e esse desenho vai desenvolvendo, vou mostrar para vocês o desenho acontecendo, desde a garatuja até uma cena simples. Então, para vocês conseguirem verificar melhor essa sequência, ó, tá aqui a evolução, a gente tem até a adolescência, a gente vai precisar pensar no desenho até aqui 5, 6 anos, mas para vocês entenderem toda a evolução que acontece. Então, como a gente disse, tá fazendo antes dos 3 anos, aquela garatuja que foi mostrada, desenhos aí que o lápis vai para qualquer lado, de qualquer jeito, que vai formando o pêndulo, que esse pêndulo vai arredondar e com 3 anos a gente começa a trabalhar a célula. Dessa célula saem então os membros desordenados em qualquer lugar. Então a gente vê o braço, pode ser um braço, uma perna, né? Nem sei o que seria isso aqui, né? A gente teria que perguntar para a criança que desenhou, que está saindo da cabeça. E aí, ó, continua a ela entender que precisa agora colocar a cabeça e o que que tem nessa cabeça. Aqui podem também ser braços ou pernas, a gente ainda não sabe. E ela começa a fazer o desenho. Então, antes desse, entre esses 4 e 5, a gente vai ter uma imagem aqui que desce a escadinha. E depois a gente começa a ter esse corpo mais formado. E o rosto também, ó, já com olhos, com nariz e com a boca. A gente já tem mostrando aqui que tem pés, e desses pés já poderiam ter o braço dentro dessa idade aqui. Mas eles colocaram só aqui com 7 anos, ó, aquele que eu mostrei. Os bracinhos, esses bracinhos aqui, ó, com esses dedos, já poderiam aparecer aqui. Porque nesse desenho de 7 anos a gente já tem uma figura completa, mesmo que não esteja tudo encaixadinho. Tá vendo que esse braço tá fora? Mas ele tá no local onde o braço fica, mas ele não tá grudado ao corpo. Mas a criança mostrou que essa pessoa tem 2 braços e tem 2 pernas, mostrou os dedos e ainda fez uma figura simples aqui botando um chapéu. E a gente vai vendo que, conforme vai crescendo, ó, esse mesmo desenho se transforma nesse, mas já está mais organizado. Ó, o chapeuzinho já está direitinho na cabeça, os braços já estão acoplados aqui no corpo, né, ao corpo, já tem as pernas e os pés. Então a gente vai vendo que é uma evolução. Eu não posso querer que uma criança com 4 anos faça um desenho já completo como esse. Então eu preciso sempre olhar essa evolução. Criança já está compreendendo, já está com 3 anos, já faz célula, né? Já está colocando os membros, mesmo que nos locais errados. Então a gente está vendo que a evolução, o desenvolvimento do grafismo infantil está acontecendo.
Então eu vou mostrar para vocês como que começa então esse desenho das crianças. Então a gente vai ter a folha. Antes dos 18 meses, a gente normalmente não vê nenhum desenho de criança. Então, a partir dos 18 meses, começa a garatuja, que são formas de traços desordenados. Ela vai segurar, normalmente ela segura assim, o lápis, o desenho, ó, vai indo, gente, do jeito que for. E pula e vai. Por isso que esse lápis também é bom, porque ele tem um deslize que é bom no papel. Você entende? Muitas vezes vem ainda com esses traços ou muito fracos ou muito fortes, porque se ela for com muita força, sai forte, mas às vezes ela só desliza e ele sai ainda em qualquer lugar, mas sempre ainda desordenado, não tem um controle motor, porque a gente vai dividindo por etapas. Quando ela começa a ter um controle motor, ela vai fazendo mais indo e voltando, o que a gente chama de movimento de pêndulo. E quando vai fazendo de qualquer jeito, a gente chama de novelo frouxo, porque a gente vê um monte de rabisco para cá e para lá, como se fosse um monte de pedacinhos de novelo enrolado, mas de uma forma frouxa. E aí, nesse vai e volta, ela começa a ir ordenando, fazendo esse movimento de vai e volta, em que uma hora o vai não volta, ele vai, ó, tchum, como se fizesse um looping. E aí ela começa a entender que ela consegue fazer movimentos arredondados. E aí a gente vai entrando em outra fase, porque a gente tem esses rabiscos controlados. Então são rabiscos circulares, movimentos mais complexos, e a gente então desses rabiscos, tá vendo que os círculos estão em cima um dos outros, formando esse novelo frouxo? Só que quando ela começa a perceber que está fazendo esse desenho, e quando a gente olha os desenhos das crianças pequenas, eles estão assim, e ela percebe que ela consegue fazer esse movimento circular, o que que vai acontecer na próxima fase? Na próxima fase, ela já começa a colocar esses movimentos circulares sozinhos. Então, ela vem e tem um movimento circular. Não tão redondo assim como eu fiz, mas esse movimento circular normalmente vem assim de qualquer jeito, vem com algumas aberturas. E aí a criança começa a fazer o que a gente vai chamar de célula. Então, dos nossos movimentos desordenados, a nosso novelo frouxo, pêndulo, circulares, nós formamos uma célula. E aí, a partir desta célula, começou a minha figura. Só que a criança ainda não tem essa noção toda do corpo. Então, ela sabe que ela tem olho, que ela tem boca, que ela tem nariz. Então, ela faz a célula, mas o olho pode vir fora, pode vir em outro lugar que não é no lugar correto do rosto. Aí ela faz um tipo de nariz, aí pode ser qualquer nariz, aí ela faz só assim, faz, né? E vai colocando os elementos, mas não em lugares corretos. Pode ser em qualquer lugar, pode ser até fora do rosto. De repente, ela começa já a fazer a célula e começa a colocar. Então, eu tenho 2 olhos, aqueles olhos grandes, esbugalhados, faz assim, às vezes sai ou não o nariz, sai nariz para cima, sai nariz deitado, sai nariz de qualquer jeito e vai começando a sair essa primeira parte aqui do rosto. Quando a gente fala de figura humana, uma parte do rosto. Então, aqui a gente começa a perceber que tem sim já uma parte reconhecível, o que antes a gente não tinha. Quando eu tinha aqui, por mais que a criança contasse pra gente que tinha olho, que tinha nariz, ou que isso aqui fosse uma boca, não era quem via o desenho, não conseguia reconhecer. Agora, quando a gente já começa a ver, mesmo que o olho não seja completo, mesmo que as coisas ainda não estejam completas, a gente já consegue ver. Então, até esse movimento anterior de 18 meses, a gente ainda não tem um desenho esquemático.
A partir de 4 anos, a gente já começa no estágio que a gente vai chamar de pré-esquemático. E nesse estágio, a gente já vai começar a ter tentativas aí do desenho, certo? E que tentativas são essas? A gente fez ali aquela célula de qualquer jeito, e essa célula, então, a gente vai começar a botar alguma coisa, aí sai ali uma boca, sai ali às vezes um nariz, e a criança começa a perceber que tá faltando um corpo. Só que ela ainda não tem essa noção, e a gente vai vendo o que a gente chama de escada. Ela faz pensando, né, muito nas nossas costelas, então normalmente ela faz um desenho ainda assim, ó. E dessas costelas, e tá vendo que a cabeça ainda é muito grande e o corpo sempre é menor. Dessas costelas, aí começam daqui a pouco a sair algum braço, às vezes em lugares diferentes. Desse restinho aqui, ela já faz assim para dizer que tem pé. E aí disso também a gente vai começando a aperfeiçoar. Ela já pensa que pode fazer cabelo, mas aí às vezes é só um cabelo ou outro, ainda não tem nada assim definido. E para um próximo desenho já vai afinando aqui para poder sair o pescoço. E desse pescoço ela começa a pensar nas mãos, parece mais assim, pé de galinha, ela faz uma mão assim que tem os dedos. Inicialmente dedos em números sortidos e depois ela começa, né, nós temos 5 dedos, então 5 dedos, não necessariamente do mesmo tamanho. Então, vai começando a ter todos os elementos, mas de um jeito que não ainda o desenho final. Então a gente tem braços pendurados. Antes de começar a ter esse corpo, às vezes esses braços saem até da cabeça. Então vamos voltar para a figura anterior, em que eu tinha aqui a cabeça e às vezes aqui já sai algum braço. Aqui já sai uma perna. E aí que a gente coloca essa parte do pescoço, que ainda não tem o pescoço, mas tem essa coluna. Então a gente vai vendo que antes ela tem a noção, eu tenho braço, eu tenho perna, mas onde era igual ao do rosto, vinha em qualquer lugar. E aí a gente começa a colocar os elementos nos locais corretos, desce essa coluna que ainda não é um corpo, mas a gente diz que é um desenho em escada, e também mãozinhas, tal, que ela vai começando a ter essa noção que eu tenho 5 dedos, que os dedos vêm do braço, tal, e vai colocando as coisas nos seus lugares, já não ficam tão pendurados, já fica aí com essa noção. O lápis já mudou também de tamanho, a gente já está com um lápis um pouco menor para poder desenhar, e a criança vai dando essa continuidade. Dentro, né, quando ela consegue já formar esse desenho, quando ela tem uns 4 anos, e ela já vai para o lápis jumbo, o que que acontece? Então eu tenho o rosto, que eu vou colocar já olhos, que eu tenho a boca, e às vezes já vem uma boca já meio querendo sorrir, antes é uma coisa mais reta. O nariz ela já, vamos fazer um nariz mais redondinho. Algumas crianças já vão fazer algum corte, outras não, mas ainda vêm muitos olhos assim vazados. Ela já começa a querer fazer o corpo, né? Mas ainda faz algo desproporcional, e aí vai saindo um corpo que às vezes tem mão, que não tem mão, que tem ali, e vai aperfeiçoando. Os cabelos também começam a aparecer, e aqui a gente tá com 4 anos, e quando a gente chega aqui aos 5 anos, esse desenho aperfeiçoa e começam a surgir outros desenhos, mas é o que a gente chama de desenhos soltos. Ela não tem ainda uma cena. Eu faço um boneco, aqui tem uma flor. Aí aqui eu coloco um bichinho. Esse bichinho pode vir aqui no céu, né? Mesmo ele sendo um bichinho que anda, mas fazer em qualquer lugar. É o que a gente chama de
faz os desenhos, mas faz os desenhos soltos. Então, quando a gente pensa no desenho da criança que está na creche e no ensino infantil, né, na pré-escola, a gente vai chegar até os 5 anos com já uma figura bem simples de figura humana e também até os 5 anos figuras soltas. Então, a partir dos 6 anos é que ela já vai fazer desenho com cenário e que o cenário tem a estrutura correta. Então, é uma figura simples, mas vai ter céu, vai ter o chão, né? Então, tudo isso que estava flutuando no desenho vai para os seus lugares corretos, mas só a partir, então, dos 6 anos.